E aí, galera do sétimo ano, tudo tranquilo? Beleza? Firme? Estudando muito? Com certeza. Tá? Pessoal, a gente está junto. Meu nome é Marcelo Galvão, você está na disciplina de História. Nós vamos falar hoje sobre Idade Média. Como eu disse, duas fases, né? Duas fases básicas aí para a gente tentar fechar. Pelo menos, né? Fechar, eu digo assim, professor, você vai fechar a Idade Média? Não, cara, não dá para a gente fechar, né? O conteúdo é bem mais extenso, mas vai dar para você ter uma ideia do que foi realmente esse período aí de basicamente 1000 anos na Europa. Só na Europa, professor, o que estava rolando? Na Idade Média você vai pensar, seguinte, no Japão, as questões, principalmente na Ásia, se desenrolavam também de uma forma bem agrária, bem fechada, né? Bem totalmente hierarquizada, né? Então você vai imaginar que esse período na Europa, né, enquanto na Europa estava, né, se fechando cada vez mais, cada um no seu mundo, na parte do Oriente, aí você é professor do Oriente, do Oriente, sim. No Oriente ainda tinha aquele que a gente vai chamar de os resquícios lá do Império Bizantino, né? Certo? Que foi Constantinopla, ainda vai estar rolando tranquilamente, né? Então, com todas as atividades comerciais. Aqui se fecha principalmente na Europa, tá? É aquela questão mais descentralizada. Então a gente vai ver basicamente isso, como é que fazia, como é que existia, como é que isso se desenrolava lá no feudo. Certo? Se você não viu a aula 1, vai lá e dá uma olhada nessa aula antes da aula 2. Aqui, ó. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho para você não ficar por fora de toda a diversão, tá? De todo o conteúdo, de todo o material disponível para você. Certo? Então aí, ó, pessoal, como é que dava esse funcionamento do feudo? Professor, eu não lembro o que é feudo. Vou te relembrar, mas está lá na aula 1, tá bom? Não esquece. O feudo aqui ele vai ser a base desse mundo feudal, né? Até o nome feudalismo vem do feudo, tá? Certo? Então o feudo aqui você vai imaginar como a unidade básica do feudalismo. Certo? Então como é que isso funcionava? Essa extensão então, pessoal, seguinte, vem comigo. Professor, a gente tinha dentro do feudo alguns elementos. Lembra lá quando eu da estrutura, eu falar, é da estrutura do feudo. Isso, a estrutura do feudo. Tá? A estrutura do feudo, você tinha alguns elementos que faziam parte dele. Que elementos são esses? Vamos lá, ó. Você tinha as reservas, né? A reserva, né? Os manchos, né? Então você tinha a reserva servil. Você tinha a reserva senhoril. E você tinha outro elemento chamado terras comunais. 3 elementos aí, certo? Reserva, servil, senhoril e as terras comunais. Professor, então explica isso aí. Servil, senhoril, o que é isso? Comunal? Não estou vendo aí desses elementos aí. Vai ficar mais claro para ti. É o seguinte, essa reserva servil era destinada aos servos. Destinada aos servos. Para quê? Para trabalhar, certo? Para produzir tudo aquilo que eles necessitavam. E esse elemento aqui, a reserva senhoril, era destinada ao uso do senhor feudal. Tranquilo? Pegaram o esquema? Viram aí? Servil os servos. Senhoril do senhor feudal. Tá? Então você vai grifar isso aí. Grifa isso aí no teu caderno, tá bom? Senhor feudal e grifa também o servo. Por quê? Calma aí que a gente já vai pegar esses 2 elementos aqui.
tá? E o que eram essas terras comunais? Eram as terras destinadas aqui, ó, destinadas ao uso coletivo, ao uso coletivo. Ué, coletivo quer dizer que todo mundo podia usar? Sim, tanto o servo quanto o senhor feudal. Então, era parte dos bosques, onde podia se exercer a caça, né, a pesca, certo? Retirar madeira, tudo aquilo que era de necessidade comum desses dois elementos, principalmente. Então, você tinha basicamente esses três elementos. O professor ainda não ficou muito claro para mim. Faz esse esqueminha aí, ó, bem simples, tá? Faz um círculo aí, põe um pontinho no meio, tá? E você divide isso aqui, ó, desse jeito assim. Certo? Então você, basicamente, dentro do feudo, você vai ter esses elementos aqui, ó, a reserva servil, você vai ter a reserva senhoril e você vai ter as chamadas terras comunais. Viram aí? Três elementos bem básicos para a gente entender. Professor, bem simples assim. A sociedade da época medieval, embora ela fosse bem complexa, mas em algumas partes ela era bem mais simplória, bem mais simples para a gente entender o funcionamento, certo? Então, esse servo, aí a gente começa a pegar o elemento 1. Professor, quem era o servo? Não entendi. O servo. Aí a gente lembra daquela questão um pouco mais religiosa, certo? O servo. Geralmente, em algumas igrejas, os membros, eles se chamam, né, de servos, servos do Senhor, servos da igreja, e aí vai. Então, o servo, ele vai ser quem? O servo vai ser aquele indivíduo, aquela pessoa que está a serviço de alguém. Nesse caso, ele estava a serviço de quem? O senhor feudal. Né? E quem era esse senhor feudal? O professor quer dizer que o senhor feudal ele era um deus? Não. Ele era um rei? Sim. Lembra daqueles contos de fadas? Olha, quem gosta de contos de fadas aí, agora chegou o momento. Por sinal, eu gosto de todos, né? São muito bons, né? Tem sempre uma historinha boa, né? Tem sempre um fundo de ensinamento, né? Bacana, né? Então, se você não leu ainda aquelas fábulas, né? Branca de Neve e Sete Anões, né? Outra, A Bela e a Fera, né? Cinderela, Princesa Encantada, hoje, coisa demais. Né? Esses elementos aí, um fato interessante é que todos eles se passam exatamente no mesmo período. Que período? Idade Média, cara. Exatamente. Na Idade Média. Né? Você pode ver que tem um servo, tem um príncipe, né? Tem a princesa, tem o rei, tem um mago, e assim vai, né? Tem um duque, tem um conde, sempre é assim. Né? E todos eles estão ligados, interligados um no outro. Era isso que fazia da Idade Média o funcionamento. Era uma engrenagem levando a outra. Que engrenagens eram essas, professor? Seguinte, o senhor feudal era uma dessas engrenagens. Ele era o dono do feudo, era o proprietário, né? Então você vai pensar, professor, se eu fosse pensar na fazenda, ele seria o fazendeiro? O senhor feudal seria o fazendeiro, né? O proprietário, o dono. E os servos? São aqueles que trabalhavam para ele. Pegaram mais ou menos esse aí? Viram como é? Deu para imaginar agora? Seguinte, professor, como que isso interfere diretamente na minha vida atual? Eu não estou na Idade Média, não vivo um conto de fadas, né? Às vezes eu vivo e tal, né? Mas penso elementos. A gente comentou na aula 1 sobre um grupo chamado clero. A igreja, eu falei da igreja, né? A igreja, então aqui ela vai ter um papel fundamental, certo? Então você vai colocar aí no teu cantinho do pensamento, certo? Você vai colocar do ladinho aí, ó, para você entender como é que se dava isso aqui. Isso é um cantinho? Sim, um cantinho. Um cantinho do teu pensamento. Aí você reserva isso aí para ti. Você vai entender o seguinte: a sociedade feudal. Vamos lá. A sociedade feudal.
Como era essa sociedade? Era da seguinte forma. Primeiro ponto, ela era estamental. Então, primeiro elemento, ela era estamental. Professor, sociedade estamental, é isso aí, estamental. Estamental vem de estamentos, quer dizer que cada um tinha uma posição, um estado, um modo. É o modo de vida, cara. Então, cada um, não tem aquela história de cada um no seu quadrado? É exatamente isso aí, né? O servo ficava no seu mundo, os senhores feudais e a nobreza no seu, e o clero, aí a gente começa a falar de um elemento bem presente na nossa vida. A igreja também tinha o seu mundinho, né? Tinha o seu mundo, tinha o seu estado, o seu estamento, certo? Então era uma sociedade estamental. Outra coisa, com relação à sociedade, a gente vai ter também as classes sociais, cara. Classes sociais, exatamente. Você vai ter aqui, ó, as seguintes classes, ó. Você vai ter a nobreza. Olha aí, ó. A nobreza. Grife isso aí, nobreza, tá bem? Você vai ter ainda, dentro dessa sociedade, você vai ter o clero, que é a igreja, e você vai ter os servos. Viram? 3 grupos, 3 elementos, cada um no seu mundo. A nobreza, o rei sempre estava aqui, ó, certo? Sempre estava nesse mundo dos nobres. O clero, a gente ainda vai falar desses indivíduos, desse grupo. Tá? O clero, ele se dividia em 2 partes. E nos servos, era o que trabalhavam, né? Em outras palavras, você tinha os laboratores, certo? Aqueles que laboravam, né? Os oratores, aqueles que oravam, e os belatores, aqueles que combatiam. Mas o combater aqui é para defender. Então, cada um tinha uma função. Esse trabalhava, esse rezava, e esse protegia os outros 2. Né? Tá vendo? Era uma engrenagem, cada um funcionando para o outro também funcionar. Né? Então, você vai ter esses 3 grupos aqui na sociedade feudal. Professor, seguinte, ouvi falar de um cara que o senhor não citou aqui. Quem é esse cara? Né? Lembra aí? Vai lá. Lembraram? Já ouviram falar do vilão? Então, o vilão, é o vilão, cara. Professor, o vilão, o vilão. Tá aqui, ó. Tá? Quem era esse vilão? Toma uma nota aí, tá? O vilão aqui, ele, embora fizesse parte do grupo dos servos, os vilões, né? Esses indivíduos aqui, então você vai pensar, os vilões, né? Esses vilões, eles não estavam diretamente presos à terra como os servos. Ele não estava preso, tá? Ele tinha apenas o quê? Que pagar certos tributos ao senhor feudal, mas ele podia viver de feudo em feudo. Então o vilão, ele não estava, de certa forma, uma minoria da sociedade, certo? Uma minoria, ele não estava preso diretamente ao senhor feudal, enquanto que o servo estava diretamente preso, tanto à terra quanto ao senhor feudal. Tá? Pegaram esses 3 elementos. Professor, é o seguinte, e com relação à política, como era que era? Diz aí para mim. Pessoal, seguinte, a política da época medieval, tá? Do feudalismo, eu quero que você tome nota aqui. Você coloca aí, ó, para lembrar, tá? Coloca aí do ladinho, ó. Você vai botar aqui, ó, para lembrar. Certo? Colocou? Tomou nota? Política. A política era descentralizada, cara. Certo? Era totalmente descentralizada. Então, era uma política onde o senhor feudal, tá? Ele era preso a outro senhor feudal mais poderoso, tá? É um caso chamado de sucerania e vassalagem, que eu vou falar em uma outra aula especificamente para isso.
também, mas por enquanto você lembra, a sociedade, a política era totalmente descentralizada, onde cada elemento, cada indivíduo morava e governava de acordo com o seu pensamento, certo? Pessoal, você está comigo? Lembra, próxima aula eu falo mais um pouquinho sobre esse grupo aqui e esse outro aqui. Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.